Gênesis capítulo 13, quem achou? Eu queria que você abrisse comigo a partir do versículo 14. Ontem eu estive ministrando essa palavra lá na nossa igreja do Areal. Nós tivemos uma conferência de jovens lá, irmão. Eu ministrei essa palavra, foi tão forte, foi tão bom, foi tão gostoso, que eu falei, eu preciso ministrar ela aqui. Amém? Eu preciso ministrar aqui na Muqueca também. E eu creio, querido, que você que está aqui hoje para ouvir essa palavra, Deus quer falar com você. Você que estava lá ontem, está aqui hoje de novo, irmão. Nosso Deus quer falar muito com você. Amém? Porque Ele precisou te trazer para você ouvir essa palavra 2 vezes. Aleluia. Está escrito assim, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, depois que o que, irmão? Então o que o Senhor disse a Abrão depois que Ló se apartou dele? Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Amém, querido? Feche seus olhos. Ó Jesus, eu te peço que o Senhor me use segundo a tua graça e favor. E te peço, Senhor, que o Senhor encontre em cada um de nós aqui um coração quebrantado, aberto para ouvir a tua voz. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém. Irmão, só no sentido de explicar para quem não conhece a história, Abraão ou Abrão, ele recebe um chamado do Senhor quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, na sua terra. E a Bíblia diz, querido, que Deus então aparece para Abrão e fala assim: ei, Abrão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Quando você começa a estudar isso não está claramente na Bíblia, mas quando você começa a estudar o contexto histórico, cultural, você vai entender. O que acontece? Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, mas ele leva consigo o seu pai, Tera ou Terá, e leva também seu sobrinho Ló. Ou seja, ele não abandonou sua família, ele não saiu da sua parentela, ele leva a sua parentela consigo. E por que ele faz isso, querido? Talvez pela comodidade, porque você recebeu um chamado, de repente você está uma vida inteira vivendo com a sua família, e de repente você recebe um chamado para ir para uma terra distante, para ir para um lugar que você nem sabe qual é esse lugar, e você recebe um chamado para largar todo mundo. Isso é desconfortável. Abraão então, ele leva o seu próprio pai e ele leva o seu sobrinho. Amém até aí? Então de repente eles chegam num lugar chamado Harã. Qual era o nome do lugar? E quando eles chegam em Harã, eles param ali por um momento, e a Bíblia diz que ali o pai de Abraão morre. E quando o pai dele morre, o Senhor aparece para ele novamente. Pastor, como você sabe disso? É só você ler o texto de Gênesis 12 e você ler também Atos, se eu não me engano, capítulo 7, que você vai ver que está narrando, parece que é a mesma história, mas quando você lê, Deus apareceu em Harã e outro Deus apareceu em Ur dos Caldeus. Então Deus, ele aparece novamente para Abraão e Harã e fala: ei, Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, que eu vou te mostrar. Ou seja, o pai já tinha morrido. Então Abraão agora ele sai e ele leva Ló com ele, o seu sobrinho. E quando ele vai chegando e ele chega na terra prometida, o que acontece, querido? A Bíblia diz que eles prosperam, e prosperam muito. Posso ouvir um amém por isso? E eles prosperam muito, até que chega ao ponto, querido, que os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Eles estavam no deserto, precisavam de brigar por água, brigar por uma série de coisas. Tinha muita gente para pouco recurso. Até que quando você lê o texto um pouquinho acima, você vai ver o seguinte, que eles decidem então, na verdade isso parte de Abraão, eles decidem se separar.
Olha só o que está acontecendo aqui nesse mesmo capítulo, no versículo de número, vamos ler a partir do versículo 5, diz assim: e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, ou seja, era muita gente e pouco recurso. E aí o que acontece? Porque eles eram muitos, não tinha como sustentar. Versículo 7: pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão com os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então a Bíblia diz que Ló, ele olhou para as campinas do Jordão, e a Bíblia diz, a planície do Jordão, as campinas do Jordão, e ele escolheu, porque era um lugar fértil. E Abraão, para ele só sobrou o que? Deserto. Então eles se separam, diga comigo assim, eles se separam. E logo que eles se separam, a Bíblia diz que então o Senhor aparece para ele. Então eu queria começar a entender alguns detalhes desse texto. Primeira coisa, o Senhor só aparece para falar com Abrão depois que ele se separa de Ló. O que isso quer dizer? E eu queria que você já começasse a receber esse ensinamento para a tua vida. Existem coisas que Deus só vai falar com você, ou só vai abrir os teus olhos depois que outras saírem da tua vida. Não tem jeito. Muitas vezes nós queremos estar com tudo, nós queremos agregar tudo, mas existem coisas que precisam ir embora da tua vida para que o céu se abra. Existem coisas que você vai precisar de abrir mão para que Deus possa cumprir o propósito dele na tua vida. Observe, querido, que imediatamente Ló vai, e a Bíblia diz então que Deus aparece para Abrão. Eu quero te dizer algo muito interessante, e eu quero que você entenda que pode ser Deus falando com você. Existem pessoas que estão atrapalhando o agir de Deus na tua vida. Existem situações que você vai precisar se apartar, se você deseja receber o melhor de Deus. Existem coisas que vão precisar ir embora, que você vai ter que se despedir. E uma coisa eu quero dizer para você, querido: nós somos ótimos para receber, mas somos péssimos para despedir. E eu quero te dizer, amado, em nome de Jesus, que aprenda a se despedir, porque existem coisas que precisam ir embora da tua vida. Só quem está entendendo aqui, diga amém. Pastor, mas você está dizendo que eu preciso abrir mão de pessoas? Sim. Mas e o amor às vidas, querido? Deixa que Deus cuida de Ló. Não é você que vai cuidar de Ló. Não é você que vai cuidar do Ló que está na tua vida, atrapalhando você de receber a direção clara do Senhor, a promessa do Senhor. Quem cuida de Ló é o próprio Deus, não é você. Então Ló, ele vai embora. Agora, escute o que eu estou te dizendo. Quando eu digo que até mesmo relacionamentos você vai ter que abrir mão para que Deus possa fazer na tua vida. Eu não estou dizendo para você se tornar inimigo de ninguém, não é essa a palavra. Porque Abraão nunca se tornou inimigo de Ló. Muito pelo contrário, todas as vezes que Ló precisou, Abraão estava lá para socorrer. Mas eu estou falando no sentido de estar perto. Muitas vezes você vai ter que deixar de estar perto de determinadas pessoas, situações. Você vai precisar de abrir mão de estar em lugares para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, irmão. Não tem jeito. E quando então, ouça bem, Deus aparece para Abrão aqui nesse texto, a primeira coisa que Deus fala com Abrão é o que? Levanta os teus olhos. Teria sentido Deus falar para Abrão levantar os olhos se ele já estivesse olhando para frente ou para cima? Não teria. Então por que Deus fala para Abrão levantar os olhos? Que provavelmente ele estava olhando para onde? Para o chão. Ele ficou triste com a partida de Ló. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que quando nós lemos os textos bíblicos, nós não humanizamos os personagens. Ah, foi lá, se despediu de Ló, tranquilo, foi embora, tal. Querido, mas isso aqui era gente. Você imagina você viver a sua vida inteira com teu sobrinho. Você passa a tua vida inteira com aquele cara, amigo de infância.
alguém que é importante para você, alguém que participou de momentos importantes na tua vida. E de repente, o que acontece? Você recebe do Senhor, você entende que você precisa abrir mão desse relacionamento, você precisa se separar, ou dessa coisa que você tanto gosta. Então Abraão realmente se entristeceu, ele se entristeceu, e provavelmente ele ficou cabisbaixo. Mas Deus, ele chega e fala para Abraão: ei Abraão, levanta os teus olhos, para de olhar para baixo, para de ficar lambendo feridas, para de ficar alimentando tristeza. Hoje no nosso discipulado de manhã nós estávamos falando que existem pessoas, querido, que parece que são viciadas em tristeza. Existem pessoas que parecem que são viciadas em enxergar o lado ruim das coisas. Eu quero dizer algo para você nessa noite, em nome de Jesus. Levanta os teus olhos, para de olhar para o chão, para de olhar para os seus problemas somente. Levanta os olhos, porque tem uma vida diante de você, tem coisas diante de você, tem promessas para se cumprir na tua vida, tem coisas que Deus quer fazer na tua vida ainda. Então Deus diz: levanta os olhos, Abraão, e veja. Porque levantar os olhos não significa que você está vendo. Levante os olhos e veja, e perceba. Então Deus chega para Abraão e fala: e veja. E o que Deus fala para Abraão? Olha, desde o lugar que você está. Então a Bíblia diz que Abraão tinha que olhar para onde ele estava. Olha, eu estou aqui. Para onde mais eu olho, Senhor? Agora levanta os teus olhos e veja. Onde os teus olhos veem, eu estou te dando como herança. Você pode dizer assim, um aleluia, um ai, 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 assim, oh meu Deus. Diga isso, irmão. Fala, ai, ai, aleluia. Isso, mistério. Então Deus falou com ele. Falou assim: olha, onde os seus olhos verem, eu estou te dando. O que os seus olhos estiverem vendo, eu estou te dando. Irmão, você está a fim de receber algo da parte do Senhor nesse momento? Querido, eu vou te trazer algo aqui da parte de Deus, que aquele que é pentecostal, irmão, se controle para você não capotar aí na cadeira. Obrigado, Carol. Você me entende, Carol. Obrigado. Inclusive, se eu for para lá, para a Irlanda, você vai comigo, tá, Carol? O Leandro a gente vai deixar por aí, porque ele é quietinho. Eu quero te dizer uma coisa. Escute bem, olhe para mim. Então Deus falou assim: levante os seus olhos e veja. A terra que você vê, eu vou te dar. Está preparado para receber aí, querido? Sabe o que Deus estava falando para Abraão em outras palavras? O tamanho da tua visão, o alcance da tua visão, é o que vai determinar o que você vai receber. Se você tem uma visão larga, grande, você vai receber muito. Mas se você tem uma visão pequena, você vai receber pouco. A tua visão determina o tamanho da bênção que está sobre a tua vida. A tua visão. Porque imagina que se Abraão, ele chega e Deus fala com ele: levanta os teus olhos e vê. O que você está vendo é o que eu vou te dar. Imagine se Abraão só conseguisse enxergar 15 metros. Era o que ele iria receber. 15 metros para frente, 15 metros para o lado, para o outro lado, para trás, é o que ele ia receber. Mas se ele tivesse uma visão, como diz assim dos Thundercats, quem é da época dos Thundercats aqui? Espada justiceira, dei minha visão além do alcance. Se ele tem essa visão, querido, a visão dele ia ser tão extraordinária que ia determinar o limite da bênção que ele ia receber. Então o que eu quero dizer com você? O que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero dizer, querido, que talvez existem coisas que você não está recebendo porque a tua visão é pequena demais. Existem coisas que os céus estão doidos para derramar sobre a tua vida, mas não estão vendo, não está vindo sobre a tua vida, porque a tua visão é do mínimo. Ontem eu estava falando para aqueles jovens lá no Areal, e eu quero repetir para você, querido. Eu fico às vezes inconformado com a visão da nossa cidade, com a visão do povo da nossa cidade. O povo da nossa cidade, querido, tem aquela visãozinha de conseguir um empreguinho no comércio para ganhar 1.000, crescer, fazer um puxadinho, um quartinho na casa dos pais e morar ali.
E enquanto você tiver essa visão, é isso que você vai ter. Eu quero falar com você nessa noite, te convidar a começar a sonhar grande, a pensar grande. Mas talvez você olhe para mim e fale assim: ah, pastor, mas você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe os limites que eu tenho. Irmão, para te ser sincero, eu nem quero saber, senão eu vou chorar. Mas existe alguém que precisa saber, e ele sabe. É o Deus que quer fazer promessas sobre a tua vida. Ele é quem precisa saber, não sou eu. Não sou eu. Então, se você tem uma visão pequena, é o que você vai ter. Por que a nossa cidade, as pessoas, os jovens estão morando em Puxadinho? Porque é essa visão. É essa visão. E eu quero falar algo para você aqui que é jovem, irmão. Tem jovem aqui neste lugar? Só quem é jovem aí fala: oh meu Deus, glória a Deus, aleluia. Você é jovem. Eu quero te dizer algo, irmão. Você está com tempo de vida. Olha, o ano passado eu fiz 40 anos, irmão. Eu sei que não parece, mas eu fiz. Que deboche. Aqui, você quer ir embora lá? Ai. Eu fiz 40 anos no ano passado e eu tive literalmente a crise dos 40, irmão. O que é a crise dos 40? Pelo menos a minha foi essa, talvez a sua não foi essa, mas a minha foi. O que foi a crise dos 40? Enquanto eu estava com 39, eu estava de boa. Você está com quantos anos? Hã? Crente mentiroso. 29? Enquanto eu estava com 39, irmão, 38 e tal, assim, essa época assim, eu ainda estava de boa. Mas quando eu fiz 40 anos, sabe quando entrou? Porque, irmão, eu sempre zoava quem fazia 40 anos, eu sempre zoei. Eu falei: irmão, você entrou no ENTA, nunca mais você sai, porque depois de 40 é 40, 50, 60, 70, 80, 90, vão chegar no 100, você é herói. Aí, beleza. Então eu sempre zoava, e nunca mais vai sair do ENTA. E aí eu entrei. E quando eu entrei no 40, a minha crise foi: caraca, eu já estou velho demais para ser chamado de jovem. Mas ao mesmo tempo eu estou jovem demais para ser chamado de velho. Quem sou eu? Onde estou? Que bobeira, né? E assim, querido, uma crise, algo assim que... Eu falei assim: eu já estou na metade da vida, irmão, porque se eu viver até 80 anos... Eu não sei nem se a pastora Roberta me suporta até os 80, porque é muita alegria para ela. Muita felicidade. Eu falei assim: eu estou na metade da vida. Você entende isso, amém ou não? E aí, querido, quando eu olhei para trás, eu vi que tinha um monte de coisa que eu queria ter feito e podia ter feito e eu não fiz. Uma delas foi a faculdade. Sabe por quê, irmão? Quando eu era jovem, eu sempre pensava: depois eu faço, vai dar tempo. Ah, eu só estou com 20 e poucos anos. Ah, aí daqui a pouco você vai 30. Ah, mas eu só estou com 31. Eu só estou com 32. Eu só estou com 35. Eu só estou com... Eu estou com 40. E esse ano eu faço 41, irmão. Oh, meu Deus. Você está entendendo? E aí eu decidi, querido, aos 40 anos, entrar para a universidade. Já contei para vocês o meu testemunho aqui, sim ou não? Fui fazer a prova fui fazer a inscrição faltando 10 dias para o vestibular. 22 anos sem estudar. Sem pegar. E detalhe, o meu segundo grau, que hoje é o ensino médio, eu decidi fazer técnico em publicidade na época para fugir de química, física e biologia. Então, química, física e biologia, irmão, não sei nada. E o meu plano era fazer faculdade na UPM, porque lá era só uma redação. Mas aí minha esposa liga para o Educa Mais Brasil e eu recebo 50% de bolsa na Universidade de Vassouras. De 700 e poucos candidatos lá em todos os cursos, com exceção da medicina, eu tirei em 38º, irmão. E para psicologia eu passei em 7º. É Deus mesmo, irmão. E aí, irmão, o bloqueio, com 40 anos você entrar na universidade, barba branca. Primeiro dia eu morri de vergonha, vocês não têm noção.
Eu falei, gente, eu sou o único velho dessa faculdade. Olha como é que Satanás tenta contra a gente, irmão. Mas o que eu quero dizer para você, jovem? Eu estou com 40 anos e eu estou iniciando uma faculdade, irmão. Você está com 18 e está achando a vida difícil. Você está com 20 anos e está pensando em desistir, está achando a vida dura demais. Eu quero te dizer algo, irmão, o tamanho da tua visão vai determinar o tamanho da bênção que você vai receber. Se você é uma pessoa que está fixando os seus olhos nas coisas difíceis, é assim que vai ser tua vida. Olha só o que Deus fala com Abraão, presta atenção. Deus chega e fala assim, olha para o lugar onde você está. Então Abraão, ele começa a olhar para onde ele está. E agora levanta os teus olhos e vê, porque aonde a tua visão chegar eu vou te dar. Então antes dele olhar para frente, ele precisa olhar para onde ele está, ele precisa se localizar. Por que isso é importante? Olhar para onde você está significa olhar para o hoje, para o agora, para a sua atual situação. Por quê? Porque existem muitas pessoas, querido, que estão vivendo no mecanismo de defesa chamado negação. E o que é o mecanismo de defesa, negação? É aquela pessoa que está vivendo uma determinada coisa e nega a realidade. É o cara que está endividado, está devendo Deus e todo mundo, está quebrando a empresa dele, e ele fala, não, nós estamos prosperando. Mentira, não está. É o pai que está vendo que o filho está no caminho das drogas, o menino já está até com maconha dentro de casa, e ele fala, não, meu menino é bom. Isso se chama negação, é negar a realidade. E eu digo para você, enquanto você negar a tua realidade, irmão, você não tem como olhar para frente. Você precisa resolver o seu hoje, para começar a ter visão do futuro, para Deus começar a te abençoar naquilo que Ele tem de promessa para você. Tem pessoas que às vezes o casamento está acabando, e você fala, como é que está o casamento? Não, está tranquilo. Mentira, não está nada, isso é negação. Então Deus está falando com Abraão e está falando com você. Olha para o lugar onde você está. Olha como é que está o teu hoje, olha a tua vida agora. Olha como é que está o teu casamento, olha como é que estão os teus filhos, olha como é que você está, olha a tua visão. Porque tem gente, querido, que se sente o cúmulo da perfeição. Essa mensagem não é para mim, é para ele. Não, cabeção, é para você. Essa mensagem é para você. Olha para onde você está. Começa a olhar as tuas limitações hoje. Começa a olhar a realidade que você está vivendo agora. Pastor, mas se eu olhar eu vou desistir. Mas Deus não mandou você parar olhando para o hoje. Ele falou, olha para onde você está. Estou olhando. E agora eu faço o quê? Levanta e olha para frente. Porque é lá que eu quero você. É lá que eu vou te dar. É lá que eu vou te colocar. Você entende isso? Entende? Então a tua visão vai determinar onde você vai chegar. Se a tua visão é do uma casinha, um empreguinho, uma vidinha, um maridinho, uma esposinha, uma comidinha, uma caminha, um quartinho, é isso que você vai ter. Está na hora de mudar o teu palavreado, está na hora de mudar a tua maneira de enxergar a tua vida. Salário de R$1.000 não é o máximo de Deus para você. Não é. Pastor, você está desmerecendo quem ganha R$1.000. Deus que me livre de desmerecer, irmão. Eu só estou querendo te sacudir e dizer que Deus tem muito mais para você. É isso. É isso. Deus tem muito mais para você. Sabe, eu ouvi a história de um pastor esses dias. Não sei nem se é verdade, porque eu não conheço, mas eu ouvi. Eu vou te falar. Que ele chegou para um mentor dele, e o mentor falou, vamos aplicar essa estratégia, fazer isso, isso, isso na sua igreja, e vai crescer, vai dar certo. Aí ele falou, pastor, Deus que me livre, me deixe aqui com as minhas 100 ovelhas, está bom, estou pagando as contas, está tudo direitinho. Nunca vai crescer, irmão. Eu, sem brincadeira, eu quero as dores de cabeça de uma igreja de milhares. É o que eu quero. É o que eu quero. Eu quero a dor de cabeça de um ministério que alcance as nações. É isso que eu quero. Porque aonde os meus olhos veem, é o que Deus está me dando, é o que Ele diz aqui. Se os teus olhos enxergam pequeno, irmão, pouco, raso, superficial, é isso que você vai ter. O alcance da tua visão determina onde você vai chegar. Posso ouvir um glória a Deus? Só quem está recebendo aqui, diga aleluia. Agora, irmão, talvez você fale assim, mas para quê?
Porque prosperar, crescer, dá muito trabalho, é verdade. Eu preguei esses dias, crescer o quê? Crescer o quê? Dói. E dói mesmo, irmão. Crescer dói. Então talvez você fale assim, mas pastor, não, deixa eu com a minha vida. Porque eu sou sozinho, eu sou solteiro, entendeu? Essa vidinha que eu tenho, está sobrando para mim. Talvez essa é a sua visão. Mas observe o que Deus está falando com Abraão. Ele está dizendo o seguinte: porque toda a terra que você está vendo, versículo de número 15, eu hei de dar a ti. Amém ou não? Amém. Mas Deus não para aí. Darei também a quem? A tua descendência também para sempre. Ou seja, o alcance da tua visão vai influenciar o que as suas gerações vão receber também. Se você enxerga profundo, você não está trazendo bênção só para você não. Você está trazendo bênção para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Você vai estar deixando um legado. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo? Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Deus falou com Abraão: olha onde você está. Olha. E levante os seus olhos. Porque onde os teus olhos estão vendo, é lá que eu vou te dar. Glória a Deus por isso. Aí depois então Deus chega para Abraão e fala assim, versículo 17: levanta-te. Faz o quê? O que tem que fazer, Abraão? Levanta-te. E começa a percorrer essa terra. Começa a andar por tudo que você está vendo, no seu comprimento e na sua largura. Porque eu vou te dar essa terra. O que isso significa, irmão? Significa que não adianta você ter uma palavra profética e uma visão profética se você não tem atitudes proféticas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então não adianta você dizer: ah não, olha, eu vou ser o presidente do Brasil, aleluia, voto em você. Eu tenho uma palavra de que eu vou ser o presidente do Brasil, amém, mas você não estuda para ser um bom político, você não se prepara para isso, você nem filiado a um bom partido você é, então você não vai ser nada, irmão. Você só tem palavra profética, visão profética, mas não tem atitudes proféticas. Você tem que ter atitudes proféticas, porque Deus falou: tá vendo, Abraão? Tô vendo, então levanta e começa a pisar nessa terra, porque eu tô te dando ela, cara. Então age. Sai dessa mesmice, sai dessa vida de marmota que você está, levanta e começa a marchar, começa a pisar, começa a determinar: essa terra é minha, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim, eu não abro mão disso aqui, eu não abro mão disso aqui, eu não abro mão disso aqui, isso aqui é meu, isso aqui é para mim. Sabe, querido, existem muitas pessoas que andam com um senso, um sentimento de que não merecem. É um sentimento de desmerecimento. Ah, isso não é para mim, prosperidade não é para mim, vencer na vida não é para mim, faculdade não é para mim. Ah, se fosse, ah, coitado de mim. Para com esse pensamento murrinha. Porque o teu pai é o dono da prata, é o dono do ouro. O teu pai é aquele que pela palavra ele fez céus e terra. É ele que é o teu pai. E você é herdeiro de tudo isso aqui, irmão. Tudo isso aqui está à sua disposição. Pastor, mas espera aí, então hoje eu vim aqui no culto para dizer que eu vou enriquecer, prosperar. Irmão, se é isso que você está vendo, amém. Eu estou dizendo que existem profecias, existem palavras proféticas que os céus estão liberando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua finança, sobre a tua profissão, sobre os teus sonhos, sobre tudo. E você toma posse na medida do que você crê. Então levanta, atitude profética, precisa ter. Ah, pastor, então já sei, vou pedir demissão amanhã do meu emprego e vou procurar um emprego de R$5.000. Não faça isso, não é isso que eu estou falando. Mas a atitude profética é você começar a se preparar para aquilo que Deus tem para você. Onde eu quero chegar? É lá, então eu tenho um caminho para chegar lá. E eu vou fazer passo a passo desse caminho até eu chegar onde o Senhor tem para mim. Você entendeu? Atitude profética. Atitude profética também tem a ver com o teu estado de espírito. É você sair daqui, irmão, não de cabeça baixa,
Se for, quem sabe, não. É sair daqui de cabeça erguida, dizendo: eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra. Você está entendendo, irmão? Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus.